noite, irmãos. Hoje a gente vai estar junto mais uma vez para a gente estar estudando a nossa lição, que é a lição 5, que vem como tema Vencendo o Abatimento da Alma. Bom, esse semestre todo, né, a gente está falando sobre esse período de quarentena, os desafios que isso tem nos trazido, né, e como vencê-los. E esse tema de hoje é muito oportuno e tem sido muito falado, até muito debatido, né? Porque são muitos os desafios que essa pandemia, que esse período de quarentena, de isolamento está nos trazendo e tem gerado muitas das vezes em nós um abatimento, uma angústia na nossa alma, né? Que é compreensível, porque é um momento único, um momento novo, um momento de medo, né? A gente precisa aí colocar aqui que nós somos humanos, né? Nós conhecemos o Senhor, nós temos Jesus, mas nós somos pessoas, seres humanos, né? Nós sentimos dores, nós passamos por tribulações, nós sentimos medo, né? E nada disso é pecado ou é algo assim que a gente não corre o risco de sentir, não é verdade? O que essa pandemia ela nos trouxe? Ela nos trouxe aí o medo de ficar doente, né? Medo, talvez agora, depois de 4 meses, a gente até consiga administrar um pouco melhor isso, né? Alguns de nós, pelo menos. Mas quem é que não sentiu medo de ser contaminado por esse vírus, não é mesmo? Vendo aí como ele evolui rápido, né? Vendo algumas pessoas que passaram por isso, relatos de quem saiu disso, relatos que falou de como era terrível, e outros que se foram tão rapidamente que não tivemos aí nem tempo de entender o que foi exatamente o que aconteceu. Então nós fomos, né, tomados por medo. Muitas pessoas perderam o emprego e outros estão na iminência de perder, ou vendo as pessoas perderem o emprego, a gente também fica com essa insegurança, não é mesmo? Então tudo isso acaba gerando em nós, às vezes até um desespero, né? Porque a gente olha para o contexto, a gente olha para o que está acontecendo e é desesperador, é difícil a gente enxergar e ter esperança. Na verdade, vendo pessoas perdendo emprego, vendo famílias que aparentemente estão bem estruturadas, de repente com muitas necessidades, né? Necessidades básicas, o isolamento, que já é algo assim bem torturador. É muito difícil viver sozinho, né? Às vezes a gente até gosta de ficar um pouco na nossa casa sozinho, mas agora isso é uma imposição, isso é uma obrigação. A gente precisa ficar em casa, não pode ver quem a gente ama, não pode estar perto, né, dos nossos pais, dos nossos avós, porque são pessoas que foram colocadas num grupo de risco. Então, assim, tudo isso está gerando em nós, em muitos de nós gerou, ou está gerando, ou pode vir a gerar, momentos de ansiedade, de extrema angústia. E esse estudo, ele é muito interessante porque ele traz aqui um salmo, né? A gente tem como referência, e nós vamos ler o texto básico, que é o Salmo 42, que é uma canção, né? Os salmos são canções cantada por alguém que era ali uma pessoa, um ministro, né? Alguém separado para o ministério, um homem consagrado a Deus, mas que estava vivendo um momento de profunda angústia. Mas ele, apesar do desabafo que é o Salmo, a gente vai estudar isso, é uma fala que está expondo tudo que está dentro do coração do salmista. Ela também nos ensina muitas lições de como vencer isso, de como passar por esses momentos, tá certo? E logo no início o autor ele faz uma pergunta assim: como a esperança pode nos ajudar a vencer tantos pensamentos negativos que abalam o nosso emocional, e como blindar a nossa mente de mais e mais notícias desastrosas e desesperadoras. Eu botei aqui, né, essa segunda parte foi eu que coloquei, sobre notícias, porque algo que tem trago também muita desesperança para nós são os noticiários, né? As mídias. A gente entra na internet, tem lá só notícia de desgraça, de que morreram tantas pessoas. Não que isso não seja verdade, estão morrendo sim muitas pessoas,
mas isso tem, de certo modo, entulhado a nossa mente, não é mesmo? Deixado a gente ainda mais apavorado com essa situação. Só que nós conhecemos a palavra de Deus e nessa lição a gente vai aprender como mesmo em momentos assim, encontrar a esperança. E quem é a nossa esperança? A nossa esperança é Cristo, é o Senhor, né? E a gente vai agora passear por essa lição e nós vamos aprender muitas coisas. Bom, o autor nos ensina aqui no Salmo 42. Vamos ler o Salmo primeiro, né? Para a gente poder entender o que a gente está falando. Então, o Salmo 42 diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas tupas. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o seu Deus? Porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Nossa, que salmo, né? Aqui é como a gente se identifica, né? Porque aqui o salmista, ele está assim derramando toda a sua alma, o seu interior. E quando ele fala ali que as lágrimas são o alimento dele todo dia, assim, a gente, né, vai imaginando a dor, que opressão é essa que esse homem estava vivendo, a ponto, né, de dizer ele desse abatimento de que a lágrima é que é o alimento. Olha só. Então, a gente percebe, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que uma pessoa que conhece o Senhor, um homem ou uma mulher de Deus, não estão livres de viver uma situação assim, né? Todos nós estamos passíveis a viver momentos tenebrosos como esse, né? Tenebrosos, porque é um momento de muita angústia. Aqui o salmista está rasgando a alma, é uma dor de alma, né? Não é só uma tristeza, não, é algo assim que, imagina, né, que quando ele fala assim, além dele chora de noite, ainda tem alguém o tempo todo dia perguntando: e aí, onde está o seu Deus? Né? Onde está? Cadê? Por que você está passando por isso? Né? Que situação é essa? Olha em que estado você está. Cadê o seu Deus para te socorrer? Nossa, que dor, que dor. Mas eu aprendo aqui, logo no início, que é possível ficar profundamente triste, mas não blasfemar e nem murmurar contra Deus. A gente, mesmo olhando para o que o salmista está falando, para toda essa expressão de dor que ele está expondo, ele em todo tempo ele faz um paralelo. Ele expõe a dor, mas ele se lembra de quem Deus é e a quem ele recorre. E logo no primeiro versículo ele cita sobre o anseio da corça, né? Que ele diz: assim como o cervo, a corça, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E
E aqui eu até coloquei, né, que a corça, mesmo no deserto, ela não se acomoda ali de, já estou no deserto, então vou morrer de sede, né? Porque deserto não tem água. Não, ela tem anseio. Anseio é uma busca intensa, é um desejo intenso, é uma ânsia, quase que, não sei se eu posso usar esse termo, mas desesperadora pelo cheiro das águas. O cheiro, porque ela sabe que se ela encontrar o cheiro, ela vai achar o caminho aonde vai encontrar água, que não é nem no pé da montanha, o autor fala ali, muito interessante, mas a água no deserto ela só é encontrada no alto das montanhas, lá em cima. E aí a gente lembra de um outro texto, né, onde o salmista diz assim: eu olho elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é no alto. E aqui a gente aprende que mesmo em momento de adversidade, mesmo que eu questione, mesmo que eu faça algumas perguntas, que há sentimentos dentro de mim que trazem questionamentos, ainda assim eu posso olhar para o Senhor e não murmurar contra o meu Deus, mas olhar para Ele, esperar nele, buscar nele a resposta para minha alma, né? E é isso que o salmista ele faz, porque ele sabe que Deus é a fonte. Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra faz toda a diferença, né? Para que a gente possa passar por esse momento. Porque aqui quando o salmista fala, né? Quando ele responde para a alma dele: por que você está abatida? Espere em Deus, eu ainda o louvarei, porque ele conhece a Deus. Se ele não conhecesse o Senhor, ele não teria essa capacidade de responder à sua própria alma, aos seus sentimentos com a palavra de Deus. Não é? Uma outra coisa que a gente aprende olhando para esse texto é que deserto é um lugar de aprendizagem. Deserto é um lugar de observação. Mas eu só consigo observar as coisas se eu ficar em silêncio. Né? Silêncio que eu digo não é um silêncio assim, não é deixar de falar com o Senhor ou deixar de compartilhar, não. É silenciar a minha mente. Por exemplo, vamos falar aí, né, dentro desse contexto que a gente está falando, no meio da pandemia, o que tem entulhado a nossa mente? Os noticiários, as redes sociais. Isso entulha a nossa mente, isso cria um barulho que nos impossibilita de observar o que de fato está acontecendo no meio do deserto. E ali, o que o salmista faz? Ele observa, ele tanto observa que ele consegue perceber o anseio de uma corça. Ele percebe como que ela fareja, como que ela busca pela corrente das águas. Ao ponto dele dizer: assim como ela faz isso, a minha alma suspira pelo Deus vivo, a minha alma procura pelo Senhor. Ele vê o seu interior a partir de uma observação do que está acontecendo à sua volta. Mas ele só consegue fazer isso porque ele silenciou as outras coisas, ele parou para observar, ele está no deserto observando o que está acontecendo. Às vezes a gente não consegue encontrar a nós mesmos ou não consegue aquietar a nossa alma porque estamos entulhando, nós estamos deixamos a nossa mente ser entulhada e aí a gente não observa o que está acontecendo. Mas ao observar, nós conseguimos ver o que está acontecendo dentro de nós. E foi isso que eu percebo aqui, aprendo, que o salmista fez. Ele observou e ele percebeu que ele estava naquela mesma condição, né? Não desperdice as suas dores, nem as suas dificuldades. Sempre podemos aprender com elas. Perguntar a Deus para quê, ao invés de porquê, pode ser uma saída mais didática e reconfortante nos momentos de grande angústia e de tribulação. Aqui a gente até vê o salmista perguntando por quê. Ele pergunta, mas ele não pergunta para Deus por quê. Ele pergunta para a sua alma, para os seus sentimentos, para os seus pensamentos. Ele diz: por que está abatida a minha alma? Espere em Deus. E ele mesmo responde. Nota que ele não está perguntando para Deus: Deus, por que a minha alma está abatida? Deus, por que eu estou tão entristecido? Não. Ele pergunta para a sua própria alma e ele responde com a palavra de Deus. Então,
Se você quer perguntar algo para Deus, quer questionar o Senhor, pergunte para quê? Porque tudo que nós vivemos tem um propósito, né? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele são os nossos caminhos, mas ele tem propósito de nos fazer bem. Então, pergunte para o Senhor, para quê? Para que eu estou vivendo essa situação? Para que eu estou aqui ainda vivendo todas essas coisas? Para que eu estou me sentindo dessa forma? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender? Porque não é no momento de bonança que a gente aprende. Os momentos que a gente mais aprende e experimenta e conhece a Deus são os momentos de vale, são momentos de dor, de tribulação. Eu penso que não há uma forma melhor de conhecer o Senhor senão os desertos que a gente passa, né? E esse momento de pandemia certamente é um momento de muito aprendizado. E se nós nos atentarmos, se nós ficarmos atentos, nós vamos sair dele com certeza melhores do que nós entramos. Mas para isso a gente tem que estar disposto a aprender, a não desperdiçar nem a dor, nem a tristeza, nem as coisas, os sentimentos que vêm sobre nós que são ruins. Com certeza nós podemos aprender com eles também. E aqui, né, pode ser uma saída, eu já falei. E qual tem sido a nossa fonte? Porque a corça, ela brama pelas águas, buscando pela fonte da corrente das águas. E o salmista diz, né, como a corça, eu também, porque ele sabe que a fonte é Deus. Mas qual tem sido a nossa fonte? Será que a nossa fonte é o nosso emprego? Será que o que está roubando às vezes a nossa alegria e deixando a gente tão aflito não seja porque nós colocamos a nossa esperança na nossa realização pessoal, profissional, nos nossos sonhos pessoais, no emprego tão bom, né? Aquela porta que se abriu e agora veio a pandemia e a gente não sabe o que fazer. Será que essa tem sido a nossa fonte, a fonte da nossa esperança? A fonte não deve ser o emprego, ela não é, né? Não deve ser, não é. Não é o emprego, não é a cura desse vírus, não é a segurança, não é o remédio, né? Agora se fala tanto, remédio é um instrumento de Deus, mas ele não é a fonte da nossa esperança, não é. A fonte da nossa esperança é o próprio Deus. Ele é suficiente, ele basta. Se nós tivermos o Senhor, nós estaremos satisfeitos e teremos tudo o que nós precisamos. E tendo Ele, todas as outras coisas virão como consequência. Ele preenche a nossa alma. O vazio da nossa alma, só Ele pode preencher. Dá-nos alegria, só Ele, porque Ele é a fonte de toda alegria, Ele é a própria alegria, Ele é a nossa força. Olhe o momento em que estamos vivendo como uma grande oportunidade de ter mais de Deus, de conhecê-lo. Quando tudo vai bem, a família satisfaz, o emprego dá prazer, as reuniões da igreja são agradáveis, mas é na adversidade que a alma grita a sua necessidade de Deus e só nele ela pode ficar satisfeita, né? Hebreus 4, vamos ler aqui, do 14 a 16 diz assim, olha: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que, como nós, em tudo... porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da sua graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, em tempos de dificuldade, em tempos de desesperança, se aproxime do Senhor. Chegue-se a Deus, busque a Deus, né? Porque nele, perto dele, você vai encontrar, você, eu, né? Nós vamos encontrar graça, misericórdia, que está lá disponível para nós.
O Salmo 84:10 diz assim, ó, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. É disso que o salmista está falando, quando ele diz, a minha alma suspira, a minha alma anseia. Anseio é um desejo intenso. É mais do que simplesmente desejar ou querer alguma coisa, é querer com intensidade, é buscar com todas as forças, é ansiar por aquilo, é ficar aflito para ter aquilo, entende? Aflito no bom sentido, angustiado, não no sentido de tristeza, mas de ansiedade de querer ter. É esse o sentimento aqui que o salmista está dizendo, é isso que ele quer buscar. E é isso que vai preencher a alma, né? Lamentações 3, 21-24 diz assim, olha, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Que lindo, né? É interessante que tudo o que o salmista faz aqui, quando ele pergunta para a alma dele assim, por que está batido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É tão legal porque assim, ao mesmo tempo que ele desabafa, que ele demonstra ali, derrama toda a sua aflição, ele responde usando a própria palavra de Deus. E quando a gente lê esse texto de Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que ele está fazendo. É isso que o salmista está fazendo. Ele está trazendo à memória o que pode trazer esperança. Vamos pensar, né? Esse momento que a gente está vivendo de pandemia é um momento único. Sim, nós nunca vivemos isso, né? Nós nunca passamos por uma pandemia, pelo menos não a nossa geração. Mas nós vivemos muitos momentos desafiadores antes desse. Quantos desafios? Pare para pensar. Quantas lutas você já enfrentou? Quantas lutas eu já enfrentei? E nós vencemos. Nós estamos aqui. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Lá, como a palavra diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, nós podemos sim trazer isso à nossa memória, nós devemos. Toda vez que a gente sente a nossa alma se abater, a gente deve buscar trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez por nós, tudo aquilo que Deus já trabalhou na nossa vida, quantas situações o Senhor nos livrou, em quantos momentos a gente também esteve abatido, angustiado. O choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã. É assim. Hoje a gente pode estar chorando, mas o dia vai clarear, amanhã é outro dia. Tudo isso vai passar, né? Nós temos o Senhor do nosso lado. Ele é a nossa força. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. E olha que lindo aqui quando ele diz, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esse é o segredo. Esperar no Senhor, se alimentar da sua palavra, ainda que com lágrimas, né? Como o salmista disse aqui, que o alimento dele, a lágrima era o alimento, mas ele com certeza, ele se alimentava, não era só de lágrimas, e a gente percebe isso ao longo do cântico, quando ele também fala da palavra de Deus, então ele também se alimentava da palavra, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, nesses momentos você vai conseguir falar da palavra e vai alimentar a sua alma. Bom, é interessante que o salmista descreve que está sentindo uma angústia terrível ao se lembrar de tempos de bonança, de festa, da ida aos cultos. Parece bem familiar, né? Porque a gente também está assim. Nós estamos saudosos, né? Vivendo momentos de distanciamento, sem poder ir à igreja, vivendo só de lembranças, né? Lembrança de quando a gente se reunia, quando a gente estava lá todo domingo, a gente podia estar na escola bíblica lá, né? Reunidos na nossa sala, enfim. E isso vai roubando a nossa alegria, né? Vai deixando a gente angustiado, vai deixando a gente abatido. E às vezes a gente até ouve alguém dizer, né? Engraçado aí, agora cadê o Deus dos crentes, hein? Fechou as igrejas, os crentes não podem mais ir para a igreja.
Tem crente morrendo de Covid, até os crentes estão pegando a doença, cadê o Deus que cura? Não é assim? Às vezes a gente nem escuta isso diretamente, mas a gente liga a TV, tá lá alguém falando isso, a gente olha o Facebook, tem alguém lá dizendo isso, fazendo uma piada, e isso vai entristecendo o nosso coração, porque às vezes isso está do lado de fora, mas às vezes também está aqui, ó. Às vezes somos nós mesmos que estamos nos perguntando: cadê o Senhor, Deus? Eu não posso mais ir na igreja. Cadê o Senhor? O que o Senhor está fazendo que não está vendo um negócio desse? Se a gente vai à igreja para te servir e nem isso a gente está podendo, cadê o Senhor? Mesmo fica perturbado com esses pensamentos que vêm à nossa mente, né? Nós não podemos impedi-lo. Tem um ditado que diz que a gente não pode impedir que os passarinhos voem na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninhos. E como fazer isso? Eis a questão, né? Ah, mas os pensamentos vêm, eles estão aqui, ok. Eu não posso impedir que isso aconteça, mas eu posso sim calar esses pensamentos com a palavra de Deus. Eu posso. Aqui o salmista está fazendo isso. O pensamento está lá, a alma está batida, eu estou me sentindo só, estou me sentindo desamparado. A alma dele está gritando isso, mas ele está rebatendo com a palavra, está dizendo assim: espere em Deus, eu ainda louvarei as misericórdias dele, ele vai me alcançar com misericórdia de manhã, de noite, o cântico vai estar na minha boca, uma oração, oh meu Deus. Ele vai buscando, ele está trazendo à memória aquilo que dá esperança. E eu até coloquei aqui, né, que ele traz à memória a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deserto é um lugar de escuridão. De dia é um lugar de sol escaldante que queima, insuportável, né? E à noite é de muito frio e de escuridão intensa. Mas a palavra de Deus é luz, é lâmpada. Ela ilumina o nosso caminho para a gente caminhar, para que a gente tenha condição de caminhar pelo deserto. Lá, quando os israelitas, né, estavam no deserto, como é que Deus estava lá, se apresentava, se revelava como uma coluna de fogo? Hoje, a nossa coluna de fogo é a palavra de Deus, porque o Deus está ali, Deus está revelado através da palavra, e ela é luz, é lâmpada para os nossos pés. E ela nos permite, assim como os israelitas conseguiam caminhar durante a noite, porque ali estava aquela nuvem de fogo, né? Aquela chama de fogo, agora também nós podemos caminhar, mesmo no deserto, porque nós temos a palavra de Deus, que nos ilumina, que nos direciona, né? Que ilumina o caminho para que a gente possa passar. E ele aqui, ele vive. Uma outra lição que a gente aprende aqui também, né? Dá-nos a impressão ao ler o texto que ele também está vivendo um momento de muita solidão, né? Por que eu penso isso? Porque ele desabafa, ele fala, ele canta e ele mesmo responde. E às vezes a gente passa por esses momentos também de tristeza, de abatimento, e fica mais abatido ainda porque não aparece ninguém, às vezes, para trazer uma palavra de esperança. É claro que é muito válido, é necessário, é muito importante, né, que os irmãos sustentem uns aos outros, né, com palavras de motivação, de fé, de ânimo. Mas tem momentos que não vai ter ninguém, vai ter momentos que é só você e Deus, eu e Deus. Por isso a gente precisa estar bem alimentado da palavra. A palavra de Deus precisa estar dentro do nosso coração, aqui na nossa mente. Mas é interessante que o salmista, ele não se abate mais por causa disso. Não, ele dá as respostas, ele fala. Ele, mesmo no momento, por isso que é importante a gente buscar o Senhor em todo o tempo, porque há momentos de solidão. Agora a gente está vivendo esse momento. A gente tem o recurso da internet, mas assim, fisicamente nós estamos só, né? A maioria de nós, né? Não vou dizer todos, mas, por exemplo, tem os idosos que muitos até dominados por muito medo mesmo, estão mais isolados do que o normal, né? Essa é uma realidade. A gente ouve o tempo todo falar sobre isso. E como é que eu faço para me alimentar? Como é que eu faço para poder dar essas respostas à minha própria alma quando ela está abatida?
buscando ao Senhor, buscando o conhecimento da sua palavra, buscando a Deus em oração. É um tempo de muito aprendizado. E eu queria ler com os irmãos Isaías 40, do 29, deixa eu pegar aqui, ao 31, que diz assim, olha: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão e não se fatigarão. Esse é o nosso Deus, é nisso que nós devemos colocar a nossa esperança, a nossa fé, os nossos olhos. A palavra de Deus, ela tem comida, ela tem alimento fresquinho para nós, para que a gente possa ser fortalecido e enfrentar esses momentos de tristeza, esse momento de dificuldade. Eu gosto de um outro texto também que está lá em Lamentações 3:26, que diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quando fala aqui de aguardar em silêncio, não é não compartilhar a dor, não falar com ninguém, se fechar, não falar com Deus. Não é disso que o texto está falando. Aqui, o aguardar em silêncio é sem reclamação, é sem murmuração, é sem ofensas a Deus, sabe? Aqui é interessante, a gente olha o tempo todo, o salmista está fazendo questionamentos, sim, mas há uma diferença. Ele não vai contra Deus, ele questiona, mas ele responde com a própria palavra de Deus. Ele desabafa, ele põe para fora, mas ele está convicto de quem é o Senhor. Aqui ele revela que sim, nós somos humanos, nós sentimos essas coisas, mas ele também mostra que olhando para a palavra, olhando para o Senhor, nós podemos superar todos esses momentos e todas essas dificuldades. A palavra de Deus, ela é a resposta, ela é a chave para que a gente cale todos os pensamentos negativos que vêm à nossa mente. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, né? Talvez você esteja aí e pergunte assim: nossa, eu acho de verdade, eu estou aqui isolado, não posso mais ir para a igreja, não estou podendo ter contato com os meus filhos, estou me sentindo só, estou deprimido, estou ansioso, estou me sentindo péssimo, uma dor na alma que eu não estou aguentando. Eu estou só, até Deus se esqueceu de mim. E aí aquele pensamento fica ali na tua mente, né? Martelando: Deus? Cadê Deus? Deus não está nem aí para isso não, minha filha. Olha aí, sua situação, está sozinha. Olha só, além desse problema da pandemia, ainda tem aqueles problemas que veio antes, né? Que você já tinha, que só pioraram. Cadê? Onde está o seu Deus? Né? Aquele pensamento fica martelando a nossa mente. Mas aí, sabe como é que eu calo ele? Quando eu falo e lembro das palavras de Jesus, que diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a fé que nos faz vencer esses momentos. É olhando para a palavra e crendo no que está escrito, tomando posse dela, é que eu venço todos esses pensamentos. Porque nada pode resistir ao poder de Deus. E a palavra é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Então, o nosso desafio é esse, é não tirar dos olhos da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem falado conosco. E Ele fala aqui, através da palavra. Então, olhando para ela, a gente conhece os planos, os propósitos do Senhor, a gente vê as promessas dEle e a gente pode trazer isso aqui para perto do nosso coração, para dentro do nosso coração, para a gente conseguir vencer. E em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Lembre-se, o salmista está numa situação desesperadora. Ele diz que um abismo chama outro abismo, né? Parece que é um problema após o outro. Muitas situações adversas ao mesmo tempo, né? A gente às vezes
Experimenta isso, né? Às vezes é dificuldade na saúde, é dificuldade financeira, é dificuldade na família, e parece que tem uma nuvem negra que fica ali em cima e tudo mais, né? Mas em todo tempo, mesmo com essa situação, ele fala, né, que o mar está agitado, a impressão que dá é essa, de que tem água para tudo quanto é lado, mas ele não deixa de se lembrar de Deus. E aqui no verso 8, olha o que ele diz. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Contudo, antes ele fala assim no 7, ó, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas, todas as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, ou seja, apesar de tudo isso, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Então, olha que convicção. Ele tá entristecido, ele está abatido, mas ele é convicto de que o Senhor vai mandar o socorro. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, tá certo? Bom, e outra coisa interessante que a gente vê aqui é que o salmista, por que ele questiona, mas não blasfema contra Deus? Tem um porquê. Porque ele entende que que as coisas, tudo ou é Deus que faz ou é Deus que permite. O nosso Deus é soberano, ele é soberano. Tudo está debaixo da sua poderosa mão, do seu controle absoluto. E o salmista sabe disso. Por isso é importante a gente conhecer o nosso Deus, conhecer o seu caráter, a sua bondade, a sua fidelidade, conhecer Deus como Pai. Porque o salmista aqui, ele conhece. O salmista conhece a Deus, ele sabe, por isso ele não blasfema contra o Senhor, ele não culpa o Senhor, mas ele traz a memória, ele fala da palavra, ele sabe que está seguro nas mãos de Deus, não é mesmo? E ele entende que esse momento Deus vai usar para o bem dele. E isso é importante, isso nos ajuda a passar por momentos de dificuldade, quando eu tenho um outro olhar sobre as circunstâncias. Ao invés de olhar, né, há muitas pessoas, né, muitos cristãos, o autor fala disso, que sempre atribui o que acontece de ruim a uma ação maligna. Não que isso não aconteça, não estou dizendo isso, mas até a ação maligna acontece com a permissão de Deus, porque Deus é soberano, ele é Senhor. Mas por que a gente nunca gosta de pensar que o que a gente às vezes está passando, essa situação toda, é a mão de Deus, é o agir de Deus para o nosso próprio crescimento? Às vezes é. E aqui o autor até faz uma pergunta: e se as ondas agitadas tiverem a mão de Deus para nos trazer um novo tempo, ou amadurecimento, ou crescimento, maturidade? Quem é pai e mãe aí, né, deve saber agora do que eu vou falar. As crianças chegam a uma determinada fase, eu não me lembro a idade, porque a Radassa ainda não está passando por isso, então eu imagino que seja depois de 6 anos, né? Mas eu me lembro bem com a minha filha mais velha que ela às vezes chorava de madrugada. Ai, minha perna tá doendo, minha perna doía muito. Aí levei a médico, no início, né, mãe de primeira viagem, levei ao médico muito preocupada, e um dia o médico falou para mim assim: mãe, isso é a dor do crescimento, é normal, vai doer mesmo, não tem remédio, mas vai passar, ela vai crescer e vai passar. E olha que interessante, na nossa vida com Deus também é assim. Então, vou te dar uma notícia: se você quer crescer, se você quer aprender mais de Deus, se você quer conhecer mais o Senhor, você quer estreitar o seu relacionamento com Deus, prepare-se para sentir dor. Ai, Fernanda, que absurdo, que coisa horrível. Isso não é absurdo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, grandes homens e mulheres de Deus sentiram muita dor, mas foram homens que fizeram toda a diferença na geração deles. Homens que morreram por uma causa, que verdadeiramente, lá, né, no final, eu não lembro em que local na Bíblia que está escrito, mas agora que eu me lembrei, que quando fala dos discípulos, né, Deus se refere a eles, homens dos quais o mundo não era digno. Olha só. Mas esses homens sentiram muita dor, mas eles cresceram, eles amadureceram, eles fizeram a diferença. Então, olhe para os tempos difíceis, lembrando daquele texto que diz assim: todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. E é isso. E que a gente possa, olhando para o Senhor, aprender, né? Buscar ferramentas em Deus para vencer as demandas dessa vida e desse tempo de tanta dificuldade. E conhecendo a nós mesmos, né, buscando no Senhor, a gente também vai se tornar instrumento de Deus na vida dos outros. Aqui o salmista, ele mesmo traz as palavras de esperança para si próprio. Mas às vezes a gente vai se deparar com irmãos, vamos passar por situações quando nós mesmos não estivermos nessa situação em que a gente não vai conseguir. Às vezes vai estar tão imerso na dor que a gente não vai conseguir trazer isso à nossa memória. E aí nós vamos precisar de alguém que tenha empatia e que seja um mensageiro de esperança. Então que a gente seja esse mensageiro, que comece em nós, né? Que a gente não julgue, né, no sentido assim de, ai, olha irmão, o que está acontecendo? Olha a sua vida, não sei o que, será que não é isso, será que não é aquilo? Acolha, ame, né, leve uma palavra de esperança, seja você o portador da palavra de esperança, do que vai lembrar, né? Olha, meu irmão, a palavra de Deus diz isso, coragem, né? O Senhor nos sustenta, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo. Esse é um tempo onde nós também estamos aprendendo, né, a sermos mais generosos, mais compassivos uns para com os outros. É um momento onde a gente está aprendendo a se colocar no lugar do outro. E é um momento de grande aprendizado. Que a dor da nossa alma, que às vezes a gente sente, não venha nos cegar, não venha nos limitar. Pelo contrário, venha nos ensinar e nos fazer crescer e amadurecer, tá certo? Bom, mas eu quero terminar o nosso estudo lendo o texto que está em Romanos 8, 31 a 39, que é uma palavra de esperança e de muita alegria. E a palavra de Deus diz assim, olha... Muito mais que vencedores. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então não é a pandemia, não é o distanciamento social, não é a quarentena, não é as dificuldades que isso está trazendo que vai nos separar do amor de Deus, que vai roubar a nossa esperança. A nossa esperança é o Senhor. Foi muito bom o estudo dessa noite, eu aprendi muito, o Senhor falou muito ao meu coração. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados, né? E que Deus abençoe a todos, né? Vamos estar orando para a gente estar encerrando esse momento. Pai, te louvamos por este momento de estudo. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é um bálsamo para nós. Nela nós aprendemos mais de Ti, nós somos confortados, nós somos consolados, nós somos orientados. Muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu favor.
Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Visita cada irmão, ó Pai, cada família, e que cada um, ó Deus, possa encontrar em Ti a força para prosseguir na caminhada, sem retroceder, sem olhar para trás, mas que nós possamos todos, ó Deus, permanecer firmes, unidos no Senhor, através do Teu amor, e testemunharmos, ó Deus, de todo o Teu cuidado, porque isso vai passar e nós vamos glorificar ao Senhor, além do que já temos glorificado. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.